No segundo episódio da quarta da reciclagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre lixo e resíduo. E afinal de contas, será que tem diferença mesmo? Existe uma diferença muito importante entre essas duas coisas, que é justamente o que faz com que a reciclagem funcione ou não. Na verdade, a gente chama de resíduo tudo aquilo que a gente usa, que o consumidor usa e que descarta, perde o valor de consumo para o consumidor, mas não perde valor para a cadeia produtiva. Ou seja, os resíduos recicláveis, né? Então, o que é lixo? Na verdade, o lixo, ou o que a gente chama tecnicamente de rejeito, deveria ser só aquilo que realmente, depois do consumo, não tem nenhuma outra forma de ser reutilizado, de ser reintroduzido na cadeia. Ou seja, perde completamente o valor para qualquer cadeia. E aí, necessariamente, tem que ir para uma disposição final, lógico, ambientalmente adequada. Então, quando a gente fala da diferença entre lixo e resíduo, praticamente tudo que a gente gera tem esse potencial de ser considerado resíduo. Então, se o lixo é só aquilo que perde valor para a cadeia produtiva, por que a gente chama tantas coisas de lixo? Bom, para um resíduo voltar para a cadeia produtiva, ele tem que estar em condições adequadas de passar lá pelo processo de reciclagem. Quando o consumidor não faz a separação adequada do resíduo, a gente mistura coisas que poderiam ser recicladas com coisas que não podem ser recicladas. E aí esse resíduo aqui, que antes poderia voltar para a cadeia produtiva, agora já não pode mais. Ele perde a reciclabilidade. Isso é muito comum de acontecer e é aí que entra o papel do consumidor. O consumidor tem que saber separar direitinho seus resíduos. Quando a gente mistura tudo, a gente acaba inviabilizando a reciclagem de um monte de coisas. E aqui entra também a importância da higienização dos nossos resíduos reciclados. Por exemplo, se eu coloco lá no resíduo reciclável uma embalagem de plástico com resto de alimento e coloco também nesse resíduo reciclável um papel, por exemplo, esse papel ele vai ser contaminado com esse resto de alimento e ele perde completamente o seu valor de reciclabilidade. Isso sem falar que esse resto de alimento lá nesse resíduo reciclável pode gerar fungos, pode atrair insetos e outros animais, e isso acaba então tornando aquele resíduo ali completamente inviável para reciclagem. Por isso que é tão importante a gente fazer essa higienização. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho de por que essa higienização é viável ou não. Porque tem muita gente que considera lavar o resíduo uma coisa meio contraditória, porque parece que a gente está gastando água para lavar o lixo. Mas se você entende a diferença entre lixo e resíduo, você vai entender também que a gente não está gastando água. A gente, na verdade, está viabilizando o processo de reciclagem lá para frente. No próximo episódio, a gente fala um pouquinho, então, sobre a importância da higienização dos resíduos. E se vocês tiverem mais dúvidas, fala aqui que no próximo episódio a gente responde. Até lá!